Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite que nos reunimos com alegria para mais uma mensagem, mais um estudo do Evangelho. A nossa reforma continua, então as coisas continuam pontuadas, a parede descascada, mas só estão caminhando. Eles já colocaram o telhado, vão colocar as calhas essa semana, mas hoje não puderam vir porque tinha alguém doente, então vai seguindo, gente, vai seguindo. E nós continuamos aí precisando de ajuda, então aqueles que quiserem, que puderem, toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Hoje nós vamos... A palestra hoje é por conta da Luciana, que vem pela primeira vez falar aqui para nós, trazer o seu estudo, compartilhar conosco. E ela vai dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, falando para nós o argueiro e a trave no olho. E para a gente iniciar, eu vou ler uma mensagem do livro Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz Valdo Vieira. Perante Jesus, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores comentários, nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a eterna, para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno, reconhecendo-o como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como o louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende verdadeiramente nivelar-se com Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger o Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E tudo quanto fizerdes, fazei de modo... tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Então vamos cerrar os nossos olhos por alguns momentos, aqueles que desejarem, trazendo para a nossa mente, para a nossa tela mental, a imagem sublime de Jesus, este mestre de amor incomparável, sentindo as suas vibrações amorosas, o seu terno olhar sobre cada um de nós, a nos envolver no mesmo sentimento,
nos elevando assim os sentimentos, os pensamentos, buscando harmonizar, silenciar, acalmar os nossos corações, para que possamos aproveitar a mensagem da noite, trazendo para a nossa mente, para o nosso coração o entendimento, para colocar em prática nos nossos dias, nas nossas caminhadas, com aqueles que conosco compartilham a jornada. Mestre querido, envolva-nos em sua paz, em seu amor, em sua luz, para que possamos compreender a mensagem e buscar colocar em prática. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite em teu nome, buscando a tua presença e o auxílio. Que assim seja. Luciana, seja bem-vinda. Pessoal, boa noite a todos, então. Cecília é minha mãe, ela já me apresentou. Não sei se vocês perceberam, a gente nem é muito parecido. Então, vim aqui a primeira vez dando a palestra aqui no Missionários. Até então eu morava em São Carlos, voltei para Pirassununga. Lá eu frequentava o Centro Obreiros do Bem e agora a gente segue com os nossos trabalhos aqui no Missionários. Se Deus quiser, para a eternidade, sempre trabalhando. E hoje eu vim falar para vocês um pouco então, sobre essa passagem, que é o argueiro e a trave no olho, lá do Evangelho. E quando eu vi que era esse tema, há umas semanas atrás, aí umas 2 semanas, eu falei, nossa, eu tenho que preparar a palestra, meu tema é esse. Eu ainda virei para minha mãe e falei assim, gente, esse tema aqui, juro para vocês, é só isso. Ela falou, gente, é tamanho. Eu falei, eu posso usar um pouquinho para cá e mais um pouquinho para cá, porque isso aqui eu vou falar em 10 minutos, não vou conseguir. Ela falou, vai sim, se vira, você tem que ver. Eu falei, tá bom. E acho que vai sair, gente. Então, qualquer coisa, vocês estão abertos aí para me perguntar. Realmente é um trecho pequeno, mas quando você pega para interpretar e para fazer o real estudo da mensagem, eu penso que daria para falar bem mais. Eu falei, me surpreendi com o que eu preparei. Até umas 11 horas da noite eu vou conseguir falar para vocês o conteúdo todo, vai dar tempo, tá? Então, o argueiro e a trave no olho é uma mensagem de Jesus. Eu vou ler para vocês, iniciar pela mensagem, pelas palavras de Jesus, para a gente começar a destrinchar um pouco o significado dessa mensagem. Então, olha lá. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, dos versículos 3 a 5. A princípio a gente olha isso e pensa, essa mensagem assim, conscientemente ou conscientemente, em algum momento a gente já viu na vida, Eu fico criticando o outro, mas eu não olho porque eu tenho que melhorar em mim. Mas aí que tá, a mensagem ela vai muito além disso, E eu me surpreendi com o estudo dela nesses últimos dias. Por quê? A gente tem alguns termos que às vezes a gente não presta atenção, como argueiro e trave. Quem aqui, vendo essa palavra argueiro, não remete à memória a arqueiro, que remete à memória também a arco e flecha? Então, na minha cabeça, o que eu visualizei? Uma flecha no olho do outro e um pau na minha cara no olho. Só que não é. Alguém aqui sabe o que é argueiro? Argueiro é cisco. Bem diferente de flecha, Bem diferente de flecha. E trave? Trave é uma trave, um pedaço de madeira, um pau, Eu até peguei aqui, fiz questão de procurar no Google o que é isso, porque eu tava com aquela interpretação do arco e flecha ainda, E fiquei com vergonha de mim, falei, meu Deus, é isso? Argueiro, de acordo com o dicionário, partícula pequeníssima, destacada de qualquer corpo, grânulo, cisco.
e trave. É um pedaço de madeira ou outro material que sustenta ou reforça uma estrutura. Aí eu comecei a pensar, será que Jesus dizia só sobre eu olhar o defeito do outro e não olhar o meu? É mais que isso. É olhar um cisco no outro, um cisco, um defeitinho no outro, e não olhar um defeitão em mim. Então, vai muito além a mensagem de Jesus, e a gente começa a perceber como a gente presta atenção nos mínimos errinhos das outras pessoas, começando por quem convive com a gente mesmo, e olhar para nós, aí dá muito trabalho, dá vergonha, deixa pra lá, né? E normalmente a gente tem erros até muito maiores do que o outro com quem a gente está apontando. Então, com base nessa pequena interpretação do que são esses termos, que é tão importante, eu resolvi fazer assim um estudo. É um trecho pequeno, mas eu dividi em 3 partes, para a gente conseguir fazer a interpretação segundo o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e para a gente tentar entender exatamente o que foi que quis dizer Jesus. Então, olha só. A primeira parte eu vou ler para vocês aqui e vou parando, tá? Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Essa é a primeira parte. Então, o que a gente começa a perceber aqui, quando Jesus diz dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio. Alguém aqui observa o que os outros fazem? Todo dia, né? É quase nunca que a gente não faz isso, né? Alguém aqui senta com os amigos e lembra de alguma coisa, de um problema, de algo bem errado, de algo vergonhoso que a gente conhece que alguém fez e vira assunto da mesa do bar? Só às vezes, ninguém faz isso, né? Por que a gente faz isso? Gente, é da natureza humana realmente fazer observações sobre o meio. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Agora, com isso a gente observa o mal alheio. Mas a gente não observa o bem, né? Se está fazendo mal, a gente lembra, a gente reforça, só para falar para a pessoa depois: eu te falei. Dá um gostinho, né? Mas quando a pessoa faz uma coisa muito boa, ou ela tem uma conduta boa, a gente não pontua isso não tem valor. Por que será que a gente faz isso? É uma questão realmente de observar da natureza humana de fato. E aí vem a pergunta: já que a gente observa tudo e todos, por que a gente não se observa? Por que a gente não pode pegar essa habilidade, que já é da nossa natureza, e aplicar a nós mesmos? E a gente não faz isso. O grande desafio da nossa vida é melhorar a nós mesmos. E para isso a gente precisa se observar. E é justamente o que a gente não costuma fazer. É justamente o que a gente não costuma fazer. Quando Jesus diz aqui para julgar-se a si mesmo, ou seja, para a gente se observar de fato, seria necessário poder mirar-se no espelho e transportar-se como se fosse outra pessoa e se perguntar o que você acha daquilo mesmo que você está fazendo. Isso aqui eu vejo como um exercício diário que cada um de nós deveria fazer. Não tipo, ai, nossa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, que ruim. Tentem se imaginar fora de si mesmo. Depois, quando acaba o dia, assim, que você reflete, imagine que você é outra pessoa e começa a repassar tudo o que aconteceu como se fosse uma outra pessoa qualquer. O outro que a gente costuma julgar faz você o outro e começa a ver. Eu tenho certeza que tem um monte de atitudes que você
fala, nossa, se arrependimento matasse, o que eu fiz? Ou então, que vergonha, eu tenho medo até de contar depois que eu fiz um troço desse. Mas, aí fere a nós mesmos, né? Não é algo assim tão fácil de fazer. Mas é algo que a gente precisa enfrentar. Por isso Jesus nos propõe esse exercício de se olhar, né? De se observar. Justamente para nós trabalharmos diariamente, pouco a pouco, os defeitos que a gente possa encontrar em nós mesmos, antes de ser um expert em apontar erro alheio, né? Porque o objetivo aqui no planeta não é, vai lá meu filho, fica apontando quem fez isso de errado, pessoa, faz fichinha, não é isso que a gente veio aqui. A gente veio cada um para olhar as suas próprias coisas, os seus próprios defeitos e ir se melhorando, aceitar que tem aquilo e ir aos poucos se melhorando, né? Então, esse é o maior objetivo, eu acredito, da nossa existência, de cada existência nossa, o olhar para dentro e se melhorar. Seguindo aqui a segunda parte, ele responde, né? A pergunta era, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? E aí já está a resposta, é o orgulho. Incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos. Eu vou ler de novo. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Então a gente usa máscaras, porque no fundo a gente sabe de cada erro, a gente sabe de cada ponto que está lá, né, fora do trilho, porque na nossa consciência a gente já traz os ensinamentos e a lei de Deus, a lei da vida. Só que a gente disfarça, né? Ou porque dá trabalho, ou porque dá vergonha, né? Então esse orgulho, ele faz isso com a gente. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Não tem como você ser caridoso, você ter compaixão com o teu próximo e ser orgulhoso ao mesmo tempo. Isso não existe, gente. É impossível. Não tem como. A gente precisa se desfazer do orgulho para ter aí uma certa compaixão pelo nosso próximo, para poder ajudar de coração e também receber a ajuda do outro. Se a gente não se desfizer desse sentimento, a caridade, em seu termo global, como Jesus nos ensinou, ele não se aplica. Não dá. E aí vem a pergunta, né? Quando a gente fala de orgulho, pode ser um sentimento que engloba tanta coisa, né? A gente pensa, orgulho, eu tenho orgulho de ter estudado, ter alcançado o que eu alcancei. Eu tenho orgulho do meu filho que se formou em medicina. Esse orgulho é muito mais amplo do que isso. É muito mais. E aí aquilo envolve, né? Porque olhamos o outro. Esse orgulho, ele vai entrar por duas razões. Primeiro, como diz aqui, porque nós disfarçamos os nossos próprios defeitos. Então, quando a gente mascara o que a gente realmente é, por conveniência, por interesses próprios, por vergonha, né? Isso é orgulho, sim. Então, começou a querer fazer um pouco diferente só para se sair bem em alguma situação, isso é orgulho, sim. Tá? Começa por aí. Outro motivo, relacionando orgulho em ver o mal alheio, em ver o defeito alheio, é porque ver o erro do outro, apontar e falar, faz a gente se sentir melhor. Vocês já repararam? Quando a gente menciona algo de errado que o outro fez, dá uma alegriazinha interna, porque não foi você que fez. Não foi você que fez. Então, parece pesado falar isso, né? Mas é verdade. Observe quando você pontua o erro do outro.
Se não foi a sua vez aquela vez, porque você já deve ter feito ou vai fazer algo parecido, a gente fica meio felizinho. Estranho, né? Mas nós ainda somos seres inferiores nesse sentido. Então, um dos motivos desse orgulho é essa felicidadezinha que a gente sente por dentro, quando a gente aponta o erro do outro. E aí é que entra a parte mais legal. Dentro do Espiritismo, dentro das palavras e ensinamentos de Jesus, é que não é puramente religião ou somente a fé. Isso é ciência e a psicologia explica também. Isso é, dentro da psicologia analítica, o que eles chamam de projeção. Vocês já ouviram falar de projeção? Ou então o efeito sombra? É justamente o de você espelhar fora de si, principalmente nas pessoas, né, aquilo que está dentro de você, mas você não expõe, você projeta no outro e você fala mal e se sente um pouquinho melhor naquela determinada situação. Então, isso é o que eles chamam do efeito sombra. Inclusive aqui, projeção, o efeito sombra, de acordo com a psicologia, é a projeção dos aspectos inconscientes da personalidade em outras pessoas. Então você projeta, às vezes, boa parte aqui ele coloca como projeção dos aspectos inconscientes. E ainda eu iria além, sabe por que é inconsciente? Porque a gente não para se observar nunca. Então, na hora que você vê aquela realidade, você já projetou, você nem percebeu. Mas aquilo que você projetou é você mesmo. Aquele mal que você viu lá no outro, aquele cisco que você viu no outro, é uma trave gigante dentro de você. É bem isso. Ele diz ainda mais. É a parte da personalidade que é rejeitada ou escondida por nós mesmos. Isso é a psicologia que disse, mas antes da psicologia, quem disse foi Jesus. Vocês conseguem compreender como Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos? Como ele estava tão adiante, né? E a gente agora faz terapia para tentar entender isso, a gente vem no centro para tentar entender isso. Então, é algo muito interessante a gente parar para pensar, colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia e de pouquinho em pouquinho a gente ir fazendo esse exercício de se projetar para fora de nós mesmos e tentar ver o que a gente mesmo faz, tá? Então, é algo bem interessante. Eu até encontrei aqui algumas referências de interpretações diversas dessa projeção, dessas palavras de Jesus. Ele diz algo assim, são de outras pessoas, outras interpretações com um linguajar um pouco mais acessível. Eu achei interessante. Ele diz assim: é um euzinho que escondemos de nós mesmos porque remete àquilo que não gostamos de ver em nós. Isso aqui foram palavras, diz a mesma coisa de uma outra pessoa, um pouco mais simples, que visualizou assim. Ou então, ele diz, basicamente projetamos e externizamos as nossas insuficiências e defeitos no mundo. No mundo, não só nas pessoas. Não só nas pessoas. Vocês já viram? A gente mesmo tem dias que está assim, né? Mas tem pessoas que constantemente estão assim. E a gente tem que se observar se a gente não é esse tipo de pessoa também. Nada tá bom. Todo mundo só faz tudo errado. Meus filhos fazem tudo errado, minha esposa faz tudo errado. Esse país é uma porcaria, não gosto, o presidente é ruim, é tudo ruim, meu carro é ruim. Nada tá bom. A pessoa muda de emprego, continua ruim. O emprego ruim era ruim, esse continua pior. Né? A pessoa às vezes troca de companheiro, continua ruim. Né? Será que é tudo externo que está ruim? Ou será que ela não está projetando o que está lá dentro dela? E está dizendo que é o resto que está ruim? É a sua trave que não está conseguindo enxergar? Provavelmente é. Provavelmente é.
Isso aqui, inclusive, tem um outro pensamento que diz um pouco sobre essa projeção das nossas coisas, do nosso eu interno, né? Ele diz assim: é o tal diabinho, quem está possuído vê demônio em tudo que é coisa. Tem dia que a gente está meio possuidinho, né? Está meio possuidinho. Podem vir falar o que você quiser, pode fazer surpresa, pode... Tá ruim. Tá tudo ruim. E eu acho que é normal, né? Nós estamos ainda numa fase, tem dia que a gente também é atacado mesmo, né? Então, pelo menos se isola um pouquinho, meu filho. Dá, né? Um pouquinho de espaço aí, teu marido, teus filhos, porque ninguém merece o seu diabinho aí. Dá conta dele hoje aí. Tá? Mas tem gente que convive com o diabinho interno todo dia e gosta ainda. Você tenta mostrar o lado bom e ele não quer ver. Será que nós não somos essas pessoas? Será que a gente está com o diabinho? Isso tudo tem a ver com como anda a sua saúde interna, a sua saúde mental. Como é importante nós cuidarmos da nossa saúde emocional. Quando a gente começa a ver tudo de errado em tudo e em todos, começa a se observar ainda mais, porque a sua saúde emocional não anda bem, não. Então a reflexão é mais necessária nesse sentido e nesse ponto do que a gente imagina. Então nossa saúde mental é tudo, é tudo. E durante o exercício de observação pessoal que nós temos, que aqui as palavras dos Espíritos nos mostraram, né, de se sair do seu próprio corpo e se observar. Sair do corpo, é claro, né, gente, é uma coisa figurativa, mas de se ver de fora, né, como se fosse outra pessoa, a gente precisa se perguntar: estou possuído? Estou com o diabinho? Estou cuidando da minha saúde interna? Estou cuidando do meu eu? Estou cuidando da minha saúde emocional? Como que está? E fazer essa reflexão e tentar agir dessa forma, vamos dizer, não quer dizer que a gente precisa ser pé de alface, tá? Você sabe o que é uma pessoa pé de alface? Isso não é nenhuma teoria, tá? Isso daí é eu mesmo. Eu que criei esse termo. Quando uma pessoa ela é vazia, e ela não tem opinião de nada, ela não sabe nada, ela não tem orientação nenhuma, eu costumo falar que ela é um pé de alface, tá? Vocês nunca mais vão ver um pé de alface da mesma forma. Porque o que é um pé de alface, gente? Eu não sei se chega pior que esse. Se é pior que chuchu? Quase, né? É tipo nada, assim. Se a gente não tiver atenção, não tiver bom senso, a gente acha que é melhor a gente ser um pé de alface da vida, porque assim eu não julgo ninguém, eu não estou fazendo nada, tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo ok. Não é isso que Jesus propôs a nós. Nós precisamos ser seres críticos, principalmente com nós mesmos, mas nós precisamos ter uma opinião política das coisas, nós precisamos ter uma opinião sobre carreira, sobre como lidar com as pessoas do nosso trabalho. A gente precisa de uma certa orientação e posicionamento na vida. Porém, nós precisamos fazer determinadas coisas com compaixão pelo próximo. Não precisa humilhar ninguém para fazer isso. Não precisa brigar com meio mundo para defender uma posição sua. Você precisa respeitar quem convive com você. Você precisa respeitar o caminhar e a evolução de cada um. Que está aí, seguindo o seu caminho, e todos vão chegar no mesmo ponto lá na frente. A nossa saúde emocional, ela não pode ser abalada pelos nossos critérios da vida de posicionamento. Você conscientemente tem a posição, mas o seu eu emocional, ele não se interfere com aquilo, não. Ele está protegido ali. É igual política, né? Gente, quem aqui conhece familiares que justamente não se falam mais por conta de posições políticas opostas?
principalmente em época de eleição. A gente acaba levando o nosso emocional junto com aquele monte, e você pode, justamente, tem que ter um posicionamento político, tem que ter, mas os direcionamentos, o agir de cada um no dia a dia, o respeito por aquilo que o outro piamente acredita também que é certo, o respeito, ele precisa existir, a compaixão com o outro precisa existir. O que não precisa existir e não deve é eu tentar convencer o outro do que eu acho que é certo. É orgulho isso aqui, porque e nunca convence, né? Nunca convence. Aqueles textão de Instagram e Facebook, gente, o que é aquilo? Eu sempre penso, você acha que a galera não tem serviço, né? Não tem o que fazer, não tem família. Cada resposta que vem atrás, assim, ó, humilhando o outro, desrespeitando o outro, quebrando os relacionamentos de família, não indo mais na casa de alguém, falta de respeito total, né? O orgulho agindo de uma forma assim fortíssima. Então a gente tem que ter cuidado, ter o posicionamento sim, mas nós precisamos ter a compaixão, nós precisamos ter o respeito e precisamos olhar com esse olhar crítico também para nós, que isso a gente não faz, do se questionar para se melhorar. Aí, finalizando aqui com a última parte, ele diz assim: como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia ser? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Nosso próprio orgulho detém a gente do caminhar. Ele mesmo. Um monte de coisas que ele também nos causa, o principal, ele nos impede de caminhar ao progresso. Como dizem aqui, na verdade, se o orgulho é fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ou seja, né, não acrescenta nada, né? É vício, e se tem alguma virtude, ele ainda bloqueia. Então, talvez aí o principal nós precisamos lutar contra na nossa existência é justamente o orgulho. Justamente o orgulho. E só para vocês tentarem entender aqui, eu também acabei pegando uma mensagem muito boa do Fonte Viva, a mensagem 113, Busquemos o Melhor. Ele fala justamente da mesma passagem, tá? Justamente. Porém, tem uma parte aqui interessante, que ele diz assim: colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Ele ainda complementa: aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nuvens que lhe cercam a vida. Complementa bastante a mensagem do Evangelho, porque o que ele nos mostra aqui é que às vezes aquela pessoa que a gente aponta, o argueiro, o cisco lá, está tentando, gente, aproveitar a oportunidade para melhorar, está fazendo o seu trabalho, olhando internamente, e a gente fica recalcando aquele erro de 50 anos atrás. Não, mas ele fez isso, mas ele fez isso. E a pessoa ela fica má para sempre na cabeça dela, entendeu? Até ser um momento lá na erraticidade que, vai meu filho, tenta fazer as pazes agora, entendeu? Porque uma hora vai ter que fazer. Então nós precisamos dar um voto de confiança, digamos assim, para aquela pessoa a quem a gente aponta o erro, que está tentando fazer o seu melhor e que está fazendo de tudo e mostrando, evidentemente, como uma ferramenta no caminho do bem.
apontando o dedo para ela? Será que vai ter que ser pela eternidade, ela vai ser julgada, vai queimar no mar do inferno? Não é assim. E essa frase aqui, ela é muito, essa próxima que eu vou ler, que fecha muito esse raciocínio, ele diz assim, que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defeições de cada dia? Já pensou se Jesus ficasse apontando o argueiro na gente para a eternidade? E a gente está lá, Jesus me deu uma chance, ele fala, vai para o inferno. Ah, já foi, meu filho, não tem mais o que fazer não. Pessoal, se fosse assim, não é assim. Cada dia, cada nascer do sol, cada nova manhã é uma nova oportunidade de mudar. E Ele dá incontáveis oportunidades para nós. Quantas e quantas reencarnações Ele está dando para a gente fazer melhor, para acertar. Pai amoroso, benevolente, que ensina, que acredita. Aí o que a gente faz? A gente fica cutucando. Um negócio desse tamanho no outro que aconteceu há um tempão. E a pessoa estava tentando mudar, você não dá crédito nenhum para ela. Então, o objetivo, vamos dizer assim, a conclusão, é difícil ser Jesus, né, minha gente? Não é tanto. Um dia, mas estamos longe, tá? Estamos longe. Mas o caminho é ver os seus ensinamentos, e o que Ele nos deixou é que nós possamos olhar o outro com respeito, com compaixão, não com julgamentos. E que antes de querer fazer qualquer coisa pelo outro, que nós possamos nos olhar e nos melhorar. A mensagem de Jesus aqui era essa. Simplesmente isso. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem para todos, e para mim mesma, né? Porque quem aprende primeiro é aquele que dá palestra, né? Como muitos já disseram aqui, é verdade. Que possamos seguir na nossa jornada, nos observando mais, sendo mais caridosos e respeitosos com o nosso próximo, começando pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pelas pessoas com quem nós convivamos, que possamos seguir com muito respeito por todos ao nosso redor e por nós mesmos, principalmente, e seguir na nossa caminhada.